Se o seu casamento acabar hoje, você tem estrutura para conseguir se manter de pé? Quando um casamento acaba, os dois lados sofrem, mas sem sombra de dúvida, a mulher é muito mais atingida com o término dessa relação do que o homem. E não é drama, são dados que levam em consideração a economia, a estrutura social e a razão que faz com que mulheres sejam tão vulneráveis ao término de um relacionamento como um casamento. Nesse vídeo a gente vai conversar o porquê o divórcio acaba sendo muito pior para as mulheres, o que de alguma forma vai deixar claro como e por que algumas mulheres não são tão prejudicadas com o fim de uma relação. O primeiro fator é o financeiro. Mulheres costumam ter uma queda na renda de 20 a 40%. O homem, por outro lado, costuma ter uma estabilização da sua renda ou às vezes vê até um aumento. Pode ser que ele não ganhe mais, mas os custos sendo menores fazem com que a renda dele, no fim do dia, acabe sendo liquidamente maior. Segundo o levantamento de gênero do IBGE, mães solo, após a separação, em sua maioria, acabam tendo um desempenho financeiro pior. O que acaba motivando isso? Geralmente, no núcleo familiar, mulheres costumam, de forma muito mais comum, abrir mão da própria carreira ou ter uma redução considerável em relação à sua jornada de trabalho para poder cuidar tanto dos filhos quanto do marido. Esse processo de colocar a carreira em segundo plano acaba tendo um custo, afinal de contas, o mercado não fica parado esperando que a gente retorne. Se a gente está afastado do mercado de trabalho, a gente acaba tendo uma desvalorização enquanto profissional. Quando a gente vai retomar, é necessário que seja feito todo um processo de construção de carreira novamente, mesmo que a gente não parta do mesmo ponto inicial, mas a gente nunca parte do mesmo lugar de uma pessoa que continuou construindo. Homens costumam ter rede de apoio social e profissional nesse aspecto, então mesmo que ele precise retomar sua carreira, que na verdade não foi interrompida, recomeçar em algum outro lugar, ele costuma ter bases mais sólidas para poder realizar esse recomeço. E o outro ponto que afeta diretamente a questão financeira é o fato notório que a gente sabe que pensões alimentícias não são o suficiente para cobrir todos os gastos que um filho dá. O pai reclama porque ele está pagando e quem paga acha que é muito, mas quem está recebendo tem a consciência de que não é o suficiente para poder realizar todos os cuidados da criança. É outro baque na questão financeira. Mas não é só dinheiro, o divórcio mexe também com a identidade da mulher. Como a gente sabe que socialmente a mulher ela é criada para casar, acaba que o sentido da vida da mulher só é completo se ela conseguir estar num relacionamento. Este peso do fim de um relacionamento acaba sendo muito mais jogado nas costas da mulher do que do homem. É uma sensação, não diria nem uma sensação, mas é um olhar de fracasso que acaba pesando muito mais para a mulher do que para o homem, que geralmente tem mais chances de se reerguer depois de uma separação. A mulher divorciada é vista como problemática, fracassada, ou uma mulher que não foi uma esposa boa, e o homem geralmente é visto como um novo solteiro. As chances de recasamento são muito maiores para homens do que para mulheres. Chega a ser 3 vezes mais. Principalmente se essas pessoas já tiverem passado dos 40 anos. E a questão social fica prejudicada também pelo fato de que se a mulher foi criada para ter um relacionamento, ela acaba por vezes direcionando a vida dela toda para esse núcleo familiar. Tem uma conhecida minha que desde que ela se casou, a realidade de vida dela passou a ser a seguinte: ela trabalha na empresa que é da família do marido, os eventos sociais que ela participa são eventos que o marido é convidado e ela acaba como acompanhante dele participando também. Os amigos que ela tinha anteriormente, ela não tem mais a proximidade da amizade com esses amigos. Hoje ela é amiga das esposas dos amigos do marido, ou seja, a vida dela orbita praticamente 100% a existência do marido. Numa realidade de divórcio, essa mulher seria confrontada a compreender que as bases da vida dela todas dependem da existência da relação que ela firmou com o marido. No momento que o marido não estivesse mais presente, aquelas relações iam acabar desmoronando. Porque eu já vi essa situação acontecer na prática sem mesmo ocorrer um divórcio. A minha mãe foi casada com meu pai até ele falecer. Minha mãe ficou viúva. Quando meu pai faleceu, as amizades que eles tinham em casal passaram a não fazer parte mais da vida da minha mãe. Parece que é quase como se uma mulher que está solteira tivesse de conviver em meio a casais, ela de alguma forma representasse uma ameaça para aqueles casais que estão formados.
lados. A sorte da minha mãe é que ela nunca foi essa pessoa que viveu única e exclusivamente pro meu pai. Ela tinha as amizades dela já antes mesmo de se relacionar com ele, manteve, e em todo o tempo do relacionamento dele, ela tinha também as relações de amizade dela, apesar dele. Isso é raro, e eu já conversei inclusive isso com minha mãe, porque ela já teve amigas que passaram por essa situação de divórcio e percebeu nessas amigas um limbo completo. O sujeito acaba saindo da relação com toda a estrutura que de alguma forma ele já criou e mantém, e com essa estrutura ele tem a liberdade de socialmente conseguir uma nova relação. Ele acaba não perdendo tanto quanto a mulher, porque ela nessa situação às vezes acaba perdendo a própria identidade, que foi construída como sou esposa de fulano de tal. Eu queria te falar que é raro, mas não é. Muito provavelmente você que está vendo esse vídeo conhece algum caso que seja semelhante, e esse caso veio na sua cabeça enquanto me escutava contar. Diante de tudo isso, o que pode ser feito? É primeiro a consciência de que pode existir uma realidade que você de alguma forma não gostaria que existisse. Nenhum casal se casa com a expectativa de se divorciar, mas é fundamental ter a maturidade de compreender que isso é uma possibilidade. Sabendo que isso é uma possibilidade, de alguma forma você precisa viver com a consciência de que se isso acontecer, você não vai ser pego de surpresa. Você existe mesmo que a sua relação não exista. Isso é financeiramente, é você sabendo ter a sua reserva de emergência, pensar na sua carreira, o quanto você está apta a trabalhar, a se manter, a buscar formas de não ficar dependente financeiramente da pessoa com quem você se casou. Mesmo que no acordo que vocês tenham feito, ele seja a pessoa que trabalhe mais. Isso está claro para você que essa relação em algum momento pode acabar? Se isso está claro, talvez abandonar a carreira não seja uma opção. Reduzir, talvez sim. Abandonar, não. O mesmo serve para questões sociais. Você fortalece os vínculos que você tem com pessoas para além do relacionamento matrimonial que você tem? Você tem amigas, você faz questão de estar presente na vida dessas amigas ou amigos? Como que é a sua relação com a sua família? Você tem alguma rede de apoio caso o seu relacionamento não dê certo? Às vezes rede de apoio nem é só família, às vezes amigos costumam ser uma rede de apoio muito mais eficiente do que familiares. Mas vamos supor que você esteja numa situação que você sabe que o seu relacionamento acabou. Como que recomeça se você não tiver feito tudo isso que foi dito? Recomeça buscando pessoas que são semelhantes. Geralmente mulheres que já passaram por essa situação de divórcio acabam conseguindo ajudar outras mulheres que estão vivendo o mesmo que elas já viveram. Existe essa rede e com a internet isso fica cada vez mais fácil. Mas o que precisa ser mudado, antes de mais nada, é a compreensão de que culturalmente é necessário que você se desenvolva enquanto indivíduo. Por mais que a sua intenção em algum momento seja a estar junto com alguém e criar um projeto de família. Esse projeto ele precisa existir, mas em consenso o indivíduo também precisa existir. Cada indivíduo nessa construção familiar precisa ter a sua individualidade e a sua autonomia para poder dar conta da própria vida. Não é que você não vá fazer concessões e que você vai fazer exatamente o que você quiser e que você vai ter um relacionamento onde você é completamente egoísta e não leva em consideração o ponto de vista do outro, mas é você saber colocar na balança e saber ter a consciência de que é necessário se compreender como um ser completo, que tem sim outras pessoas que são muito importantes para você, outros projetos que são muito importantes também para você, mas que o ser completo já existe com ou sem a relação. Se falar de relacionamento e da vida de um modo geral te interessa, considera me seguir aqui e manda esse vídeo para alguém que se beneficiaria dessa conversa.